Pessoal, seguinte, tema dos mais cobrados em concurso público na nossa área tributária. Posso dizer até que é o tema mais cobrado em direito tributário, que é a lei complementar tributária. A sua função no direito tributário. Isso quer dizer o quê? As hipóteses em que cabe lei complementar no direito tributário. Realmente é um assunto bastante decoreba. Você tem que saber quando atua a lei complementar no direito tributário. E eu aqui resumi em todas as hipóteses nos nossos slides e determinadas funções eu vou comentar para vocês porque tem algumas peculiaridades, sobretudo no que se refere às normas gerais de direito tributário. Ok? Então vamos a ela, vamos a essas funções da lei complementar no direito tributário, tem que saber todas. Você tem que saber quando atua a lei complementar no direito tributário, porque isso é cobrado em prova, é muito cobrado. Vamos lá? Veja, função da lei complementar. Primeira, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o DF e os municípios. Exemplo, Lei Complementar 87 de 96, a Lei Candir, que trata do ICMS, e a Lei Complementar 116 de 2003, que trata do ISS. Ela busca evitar um conflito de competência entre o Estado e o município, né? No que tange à incidência tributária sobre serviços. Vocês sabem, por exemplo, que no caso do serviço de transporte intramunicipal é ISS. No caso de serviço de transporte interestadual e intermunicipal é ICMS. Então veja que há um certo conflito, saber onde é a seara do Estado, onde é a seara do município. E a Lei Complementar 8796, Lei Candir, e a Lei Complementar 116 de 2003, Lei Complementar do ISS, veio, né, dispor, né, para evitar esse tipo de conflito. Item 2. A função da lei complementar é regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Veja que aqui o ponto fulcral e que o aluno não pode errar é a palavra regular. Veja que a lei complementar ela não estabelece limitações constitucionais ao poder de tributar, ela regula. Por exemplo, no caso de imunidade condicionada, vou lhe dar um exemplo, entidades de educação e entidades de assistência social sem fins lucrativos. Então, por exemplo, uma lei complementar pode vir e falar o que significa esse sem fins lucrativos. Está regulando uma limitação constitucional ao poder de tributar. Então, ela pode regular, mas ela não pode criar nem princípio, nem imunidade. Isso é tema da Constituição. Ela pode regular. Uma norma que regula as limitações constitucionais ao poder tributário é o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela nossa Constituição como lei complementar, ela regula lá no artigo 14 e disciplina o que é esse sem fins lucrativos para fins de concessão de imunidade de entidade de educação, por exemplo. Então, a lei complementar regula as limitações constitucionais ao poder tributário, que são os princípios e imunidades. Mas ela não cria, ela apenas regula. E aí vem o item 3, que é um dos mais cobrados. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, né, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, os respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuinte. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária. Veja que a obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária é tema de lei complementar e não de lei ordinária. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas e a questão do tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Veja que aqui é fundamental uma discussão. A doutrina, por exemplo, de Paulo de Barros Carvalho e Roca Rasa entende que as normas gerais em matéria tributária, elas só podem ser, né, para limitar, né, elas só podem ser para, na verdade, dispor sobre conflitos de competência ou regular limitações constitucionais ao poder de tributar. Ela não pode tratar de nenhum outro tema. Mas esse entendimento é
superado, né? O Supremo não entende assim, o Supremo entende que a função da lei complementar é aquela que está estabelecida expressamente no texto constitucional. Por exemplo, quando se fala em ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, não há como falar que isso aí é regular, né, limitações constitucionais ou falar que isso é dispor sobre conflito de competência. Então, quando eu falo de tratamento diferenciado a microempresa, empresa de pequeno porte, é tema que vai além de conflito de competência ou regular limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, o Supremo Tribunal entende que a função da lei complementar é aquela que está prevista na Constituição. Então, normas gerais em matéria de legislação tributária não tratam apenas sobre conflitos de competência ou regulação de limitações constitucionais ao poder de tributar. Podem sim tratar de outros temas, tais como tratamento privilegiado ao ato cooperativo e tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Agora, um ponto fulcral que caiu, por exemplo, na prova de procurador do Distrito Federal, e já caiu em outras provas. Quando a Constituição fala que a lei complementar vai estabelecer um tratamento tributário adequado ao ato cooperativo, isso não quer dizer imunidade, só quer dizer que vai ser um tratamento adequado, mais favorecido, mas não traz uma imunidade. Ou seja, a Constituição não traz imunidade tributária ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Aí vem tratar de definição de tratamento diferenciado, item 4, né? E aí traz os incisos falando, né, de que forma essa norma geral vai atuar. Vem a novidade aí da emenda 42, que é poder estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios de concorrência, sem prejuízo da competência da União, por lei ordinária, estabelecer normas de igual objetivo. Ou seja, para tratar dos desequilíbrios da concorrência, pode a lei complementar, né, buscar aí harmonizar essas normas perante todos os entes da federação. Mas isso não retira a competência da União para, através de lei ordinária, tratar apenas sobre lei federal que diz respeito a ela, né? Então veja que quando é para a União, estados, DF e municípios, tem que ser lei complementar. Quando é apenas para a União, nesse caso, prevenir aí desequilíbrio de concorrência, ou seja, buscar evitar a desobediência ao princípio da livre iniciativa e da livre concorrência. Aí, quando é para todos os entes federativos, é lei complementar tributária, ok? E aí vai, assim, instituir empréstimos compulsórios, lei complementar, né? Instituir impostos residuais e contribuições residuais, lei complementar. No caso do TCMD, né, ela pode regular por lei complementar a questão do domicílio, né, do doador. Então isso aí pode ser regulado por meio de lei complementar, né? Em relação ao ICMS, cabe a lei complementar, aí traz diversos itens, isso é função da lei complementar. Por exemplo, excluir da incidência do imposto nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso A. Atualmente, isso é importante falar, que a emenda Constitucional 42 estabeleceu que todas as operações que destinem mercadorias para o exterior e serviços prestados ao destinatário no exterior são imunes ao ICMS. Por exemplo, um caso aqui fundamental é regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do DF, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Qual é essa lei complementar da linha G? Ela é cada dia mais fundamental ao estudo para concurso. É a lei complementar de número 24 de 75. Essa lei complementar 24 de 75, você tem que ler para a sua prova. Ela visa, né, regular os convênios interestaduais do CONFAS, ou seja, regular os incentivos fiscais no que tange ao ICMS, ok? No caso aí, compete aos municípios instituir ISS, não compreendidos no artigo 155, definidos em lei complementar, ou seja, definir aí o que é serviço é por meio de lei complementar, né? Definir aí o que é serviço é aquela lista anexa à lei complementar 116 de 2003, que diz que quais são os serviços
que podem ser tributados por meio do ISS, que é uma lista denominada, com base nesse dispositivo, uma lista taxativa, que traz lá os serviços e seus congêneres. Isso é função da lei complementar. Né? E aí, em relação ao ISS, cabe à lei complementar fixar alíquotas máximas e mínimas, excluir da incidência as exportações e regular a forma e as condições dos incentivos fiscais. Né? Aí, no que tange às contribuições sociais do empregador, né, é vedada a concessão de remissão ou anistia para débitos em montante superior, né, e esse tema também pode ser regulado por meio de lei complementar. Vejamos a seguinte questão de concurso público da Fundação Getúlio Vargas. Dentre as funções, compete à lei complementar, assinale a alternativa correta. Evitar o desequilíbrio nas condições de concorrência por meio de critérios especiais de tributação. Correto. A letra A pode marcar e ser feliz. Artigo 146A. Né? O artigo 146A da Constituição fala exatamente o que está disposto na letra A. A letra A é correta. Veja, fixar uma alíquota única de 2%. A ser aplicada no âmbito nacional para combate à guerra fiscal. Falso. Na verdade, o que a Constituição fala no artigo 156, inciso 3, é que a lei complementar pode dispor sobre a alíquota mínima e máxima do ISS, e não a alíquota única. Letra C. Dá maior amplitude à competência tributária. Falso. Né? Não há uma maior amplitude. A competência tributária ela é delimitada, ela é delineada pela Constituição. O que cabe à lei complementar é regular as limitações constitucionais ao poder tributar. Então, uma lei complementar não pode aumentar a competência tributária do ente federativo. Você viu isso no princípio da inalterabilidade, a característica fundamental da inalterabilidade da competência tributária, que não pode, por meio de lei infraconstitucional, alterar a competência. A competência tributária é tema constitucional. Ok? Letra D. Introduzir tratados internacionais em matéria tributária. Falso. Isso é matéria de lei ordinária. Regulamentar o parágrafo único do artigo 116 do CTN. Falso. Isso é matéria também de lei ordinária. É a chamada lei anti-elisão, disposta no artigo 116, parágrafo único, é lei ordinária. Então, letra A, correta. Vamos à próxima. Instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Veja as alternativas a seguir. Apresentam atribuições da lei complementar. Ele quer uma exceção. Letra A está correto, né, que é a contribuição da Seguridade Social residual, é por lei complementar. Dispor sobre adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, está correto. Instituir o imposto sobre grandes fortunas, está correto. Né? Dispor sobre os requisitos para o gozo da imunidade tributária relativas a impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, está correto. Isso está no artigo, isso é tema de regular limitações constitucionais ao poder tributar. Então sobrou a letra E. A letra E que você deve marcar, que é o que fala assim, atribuir ao sujeito passivo a obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente. O que é isso aqui? É a substituição tributária para frente. A Constituição, no artigo 150, parágrafo 7º, estabelece que isso não é matéria de lei complementar, mas sim matéria de lei ordinária. Então veja que as letras A, B, C e D são funções da lei complementar. Agora a letra E não. A letra E é matéria de lei ordinária. Então você tinha que marcar a letra E porque ele quer a exceção. Né? A exceção é artigo 150, parágrafo 7º, é por meio de lei ordinária. A letra E é a que deve ser marcada. Existe hierarquia entre lei complementar e outras espécies de lei ordinárias presentes no processo legislativo? Para concluir o item, é importante você saber isso. O Supremo Tribunal Federal já disse, não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. O ministro Gilmar Mendes falou muito bem. Na verdade, as duas atuam em campos diferentes. A lei complementar diz a Constituição onde ela deve atuar. A lei ordinária atua em matéria residual. Então, não existe hierarquia entre lei complementar tributária e lei ordinária tributária, segundo o entendimento do Supremo.
Apenas as duas atuam em campos diversos, em campos diferentes. Os campos de atuação são diferentes, mas não há hierarquia entre as duas. Entendimento do Supremo. Um forte abraço.